E João disse uma proposta de amizade. E Jéssica ficou só olhando para ele. E ela disse que ela nunca havia tido nenhuma amiga, nem sequer amigo em toda a vida dela. E ficou de cabeça baixa. E Jéssica disse que acha que é melhor não. Você não vai gostar de ter alguém como eu como amiga. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Você já ouviu tudo que eu contei sobre a minha vida. E é só isso, eu não tenho nada de interessante para te oferecer dessa amizade. Só negatividade. E João disse tudo bem. E ela disse como tudo bem. Você sabe o tipo de pessoa que eu sou. E João disse que muitas das vezes nós nos conhecemos quando nos envolvemos com as outras pessoas, quando nos relacionamos. Você pode ser mais do que você pensa e você nem faz ideia disso. E Jéssica ficou quieta um tempo e disse: então eu aceito o seu pedido de amizade, sua proposta. E eles apertaram as mãos. E Jéssica disse o que nós vamos fazer agora. E João disse que está começamos planejando sobre como é que você vai lidar com tudo que você está passando agora. Mas vamos uma coisa de cada vez. Você disse que tem vontade de mudar de cidade. E Jéssica disse que era isso mesmo. E João perguntou se ela conseguiria viver assim, sozinha. E ela disse que viver naquela casa é quase mesmo que viver sozinha. Ela teve que aprender a cuidar de si própria desde pequena. E vive tendo que cuidar de todos da família, tanto na casa como no restaurante. A vida dela é mais isso. E João disse que parece que você teve que crescer muito rápido. E ela começou a choramingar. E ela disse que realmente eu não tive uma infância fácil. Eu sempre era cobrado enquanto minha irmã recebia os cuidados de meus pais, como se eu não fosse parte da família. E João disse: vamos pensar com calma. Você deseja mudar, mas para isso você precisa de recursos necessários. E João disse que se ela começasse a juntar o que ela ganha, com o tempo ela poderia conseguir o necessário para ela sair de casa. E ela disse que ganhava um pouquinho de dinheiro, já que os pais dela raramente compram coisas para ela e ela tem que comprar para ela própria. Às vezes sobra pouca coisa para ela guardar. E João disse para ela pensar direito no que realmente ela precisa e começar a guardar direitinho o que ela vai precisar para conseguir esse lugar novo. E ela disse que ela vai começar a ver isso. E o João acabou passando as páginas lá do diário dela e pediu para ela anotar tudo que ela pensava em fazer e colocar como uns planos de etapa em etapa. E ela foi colocando lá, etapa um, conseguir melhorar minhas notas, começar a ter uma melhora para poder ir para um local melhor para estudar, já que aquela escola é meio difícil, mas se ela conseguir passar de lá, ela pode ir para algo ainda melhor que isso. Etapa 2, saber o local novo onde ela vai ficar, pesquisar tudo direitinho e focar nisso, em chegar lá. Etapa 3, ajuntar o necessário e ter o que é preciso para poder ir para esse local. E etapa 4, quitar tudo e poder ir morar nesse local novo. E Jéssica disse que isso até que é simples, é, do ponto de vista dos planos e pensando. E João disse que precisa de mais uma etapa que é extremamente importante. E ele escreveu lá e ela viu. Próxima etapa, não contar nada pra ninguém. E Jéssica perguntou por que precisa dessa etapa. E João perguntou quantas vezes ela pensou em fazer algo e contou talvez para a família dela ou para alguém. E essa coisa não deu certo. E ela disse que várias vezes isso aconteceu. E João contou que o que as pessoas não sabem, elas não podem destruir. Então, se você ficar contando seus planos, tem grande chance de eles não acontecerem. Então, mantém tudo em segredo. E Jéssica disse que ela vai fazer isso. E os dois saíram de lá. E Jéssica disse que, por mais que essas etapas pareçam ser simples e poucas, não vai ser fácil. Ela tem um pouco de dificuldade para aprender. E João disse que não é problema. Ele pode ajudar ela, já que ele é um grande gênio. E ela disse que o professor dela vive a comparando com a irmã dela. E sempre fala que eu deveria ser mais como ela. E João disse que esquece isso,
esse professor realmente não sabe ensinar. Nenhum tipo de professor deveria estar humilhando os alunos assim. E ele disse que iria ajudar ela quando puder. E ela disse que isso vai ser meio difícil, porque quase sempre ela não leva ninguém lá na casa dela. E João disse que agora que eles são amigos, sempre que ela tiver uma chance e tempo, ele pode ir até lá. E ela disse que quase sempre ela está ocupada fazendo alguma coisa. E talvez não seja a melhor ideia. Se meus pais te virem, eles podem começar a querer te isolar de mim, como eles já fizeram com várias pessoas que tentaram se aproximar de mim. E eles chegaram perto da casa da Jéssica e ela pediu para ele não ir mais do que isso, porque podem ver ele. E João disse: tá bem. E ela escondeu o diário dela e disse para ele: esse é o local que eu deixo meu diário escondido. E ele disse que ela está confiando até demais nele tão rápido. E ela disse que é porque nunca teve ninguém para confiar assim. E sabe que por mais que conheça ele pouco tempo, ele é alguém que já demonstrou que pode ser confiável. E Jéssica entrou para casa dela e quando olhou pela janela para a rua, João já havia sumido. E colocaram ela para fazer as coisas. E no dia seguinte, após fazer toda essa rotina na casa, ela foi andando para a escola e João apareceu e ele pediu as coisas que ela estava levando e ela entregou e ele começou a ver lá todas as questões e perguntas que tinha sido feita para ela e começou a fazer as perguntas e ela estava respondendo com dificuldade e João disse que você responde tudo com medo, como se tivesse sempre medo de ser repreendido e ela disse que ela tem muito medo de errar e João disse que todo mundo erra, ninguém nasce sabendo e se o teu professor não entende isso, ele literalmente ainda tem que aprender mais como se deve ensinar. E ele começou a passar a resposta das coisas para ela ler tudo. E depois foi perguntando para ela. E ela começou a responder e errava algumas. E João disse de novo. E foram fazendo isso em toda a caminhada até a escola. E foram chegando perto. E Jéssica perguntou como isso pode me ajudar. E João perguntou se alguma vez ela já parou para ficar lendo e repetindo, lendo e relendo tudo. E ela disse que às vezes não tem tempo. E João disse: use cada tempo que você tem, que você puder. Ficar repetindo as coisas ajuda bastante. E ela disse que iria fazer isso. E ela foi para aula e quando olhou para onde João estava, ele já havia sumido. E ela foi para aula e quando foi passada a hora da questão, ela ficou lembrando, ficou repetindo tudo que estava vendo. E também fez o que João falou sobre anotar o que ela vê que é importante, mesmo sem entender. E ela percebeu que algumas garotas estavam olhando para ela e perguntando o que essa burra está fazendo. E lembrou que João disse para ela não ligar e continuou. E após a aula, ela ficou anotando tudo e foi para um canto escondido. E após sair, o João apareceu e perguntou como foi. E ela disse que fez o que ele falou. E meio que ela está lembrando mais ou menos das coisas. Depois que ela saiu, ela ficou lendo e relendo e memorizando tudo. E João disse que assim você consegue aprender melhor, repetindo tudo. E Jéssica perguntou se ele só ia ser um tipo de professor particular para ela. E João disse que seria um amigo, mas que ajudaria no que ela precisasse. Amigos são para isso. E Jéssica ficou meio choramingando e foram indo para praça.